de julho de 2017 marcou a chegada de Ivone Silva, mulher negra, à presidência do Sindicato dos Bancários. Enquanto o governo federal, liderado pelo golpista Michel Temer, reforçava o patriarcalismo e a exclusão, a categoria seguia apostando na equidade e na diversidade. Após 6 anos tendo à frente Juvândia Moreira, os bancários elegeram Ivone para sucedê-la na gestão 2017-2020, com 78,76% dos votos. Formada em Ciências Sociais, com MBA em Finanças, Ivone é funcionária do Itaú, tendo começado como diretora do sindicato em 1997. Desde 2014, era responsável pela Secretaria-Geral, tendo passado antes pela Secretaria de Finanças do sindicato, SRSS e Jurídico. Ao tomar posse, Ivone centrou sua mensagem em resistência e luta, além de destacar as pautas relativas à garantia de emprego para a categoria e o combate à terceirização e contra a privatização dos bancos públicos. Honrada e muito feliz, a nova presidenta reiterou a importância da categoria seguir lutando com humor, teatro, música e leveza. Vamos continuar construindo essa luta com alegria. Em entrevista concedida no centenário do sindicato, Ivone destacou a relação da sua chegada à presidência com a luta das bancárias que a antecederam. A luta dessas mulheres bancárias surtiu muito efeito. Essa luta que não começou comigo, não começou com a Juvândia, que também entrou comigo em 97. Ela começou muito antes, com movimentos aqui na categoria de poder fazer concurso no Banco do Brasil, de entrar, principalmente nos bancos públicos, por esse concurso, que começou por querer exercer cargos e vir exercer cargos na diretoria do sindicato. Na posse de 2017, Ivone destacou que a categoria foi presença constante frente ao avanço da direita contra a presidenta Dilma Rousseff, Lula e o PT, e que continuaria indo às ruas. Na cerimônia de posse e transição entre as gestões, a presidenta até então, Juvândia Moreira, frisou que, ao assumir a direção do sindicato, muitas mulheres assumiram comigo, e essa é uma luta muito importante. O mundo só pode ser um mundo melhor se tiver respeito, justiça e equidade. Já em junho de 2020, Ivone Silva conquistou nova e expressiva vitória. A Chapa 1 venceu com mais de 94% dos votos, em uma importante demonstração de apoio e aprovação da categoria gestão. A votação aconteceu de forma virtual, em tempos de pandemia do coronavírus no Brasil. Naquele momento, a presidenta reeleita destacou que, por causa da atuação da entidade, mais de 50% da categoria bancária estava trabalhando de casa ou afastada por fazer parte dos grupos de risco. Outras conquistas lembradas foram a campanha de inclusão dos bancários no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19 e o compromisso firmado pelos maiores bancos privados, Itaú, Bradesco e Santander, de não demitir durante a pandemia. Um ano fundamental. Em 2010, pela primeira vez em sua história, o sindicato empossava uma mulher na presidência, a nordestina Juvândia Moreira. A chegada de Juvândia ao cargo deu-se no mesmo ano da eleição de Dilma Rousseff. Então, secretária-geral, Juvândia tornou-se ali a primeira presidenta em 87 anos do sindicato, substituindo o então presidente Luiz Cláudio Marcolino, que se licenciou após se eleger deputado estadual. Funcionária do Bradesco desde 1992, Juvândia possui formação em Direito e pós-graduação em Relações Internacionais. Desde 1997, integrava a diretoria. Juvândia chegou a São Paulo vinda do interior baiano no início da década de 1990. Ela imaginava que estudar Direito seria o caminho correto para lutar por justiça. Mas, ao se empregar em um banco para custear a faculdade, percebeu que o caminho era outro. Descobri que na luta dos trabalhadores se faz muito mais justiça que no direito, afirma. Sobre o peso de ser a primeira mulher a comandar um dos mais importantes sindicatos do país, ela assumiu à época prometendo lutar por igualdade e oportunidades. É sempre um grande desafio, é um sindicato que tem uma história de luta, conquista, são 87 anos. Muitas dessas conquistas viraram referência para a classe trabalhadora como um todo e para a sociedade brasileira. Nosso sindicato tem uma visão social, sabe da sua importância. Muitos de nossos militantes viraram quadros políticos.
Na entrevista que concedeu por ocasião do centenário do sindicato, Juvândia defendeu que as conquistas como a dela tinham. Isso tinha que ser um processo natural, né? Todas as mulheres têm que estar nos espaços, elas são metade da categoria bancária, como não? Por que demorou 87 anos para uma mulher chegar na presidência do Sindicato dos Bancários? Foi extremamente importante, para mim era muito importante, porque era um símbolo isso, né? Porque eu era resultado da luta de muitas mulheres, de muitas pessoas que vieram antes de mim. Independente de ser homem ou mulher, é uma responsabilidade grande estar aqui. Agora, sendo uma mulher, é uma responsabilidade maior por ser a primeira a assumir, afirmou ela ao tomar posse. É um símbolo, claro, que diz que a mulher pode ser presidenta de um grande sindicato, quer ocupar os cargos de direção, o poder. Metade de nossa categoria é mulher e, portanto, tem de ser respeitada. Ela destacou, na ocasião, que as mulheres no mercado de trabalho brasileiro e na categoria têm salários menores que os homens. A gente tem de lutar. Uma bandeira dessa diretoria é a igualdade de oportunidades. Em 2011, Juvândia foi candidata à presidência pela Chapa 1. Dentre os 32.740 votos apurados, a chapa obteve 83,49% dos válidos, 26.545. Quando cheguei ao sindicato e acompanhava algum dirigente homem aos locais de trabalho, tinha gente que perguntava se eu era a secretária dele. É sutil, mas as pessoas não esperam uma mulher nesse cargo. Isso aumenta minha responsabilidade porque sei que faço parte de um projeto, no qual as mulheres lutam para conquistar seu espaço e essa vitória está se consolidando, contou ela ao assumir o novo mandato. Mas para mim não é mulher versus homem. Quando a mulher bancária ganha 24% menos que o colega na mesma função, quem perde é a família, a sociedade. Por isso, um mundo melhor é um mundo com igualdade, defendeu. Em março de 2014, a Chapa 1, liderada mais uma vez por Juvândia, vence a eleição do sindicato para o novo triênio, obtendo 82,11% dos votos válidos. Sobre seu protagonismo e pioneirismo dentro da categoria, Juvândia concluiu que ser mulher nesse caso foi muito importante. Veja, eu fui a primeira mulher a assumir a presidência e eu acho que mostrei nesse período, com reconhecimento da categoria, que é possível as mulheres serem presidentas de sindicatos. Lembrando que em São Paulo 52% da categoria era integrada por mulheres à época, Juvândia destacou que até demorou para que as mulheres assumissem a presidência. Em sua avaliação, ela lembrou que essa chegada das mulheres à presidência é importante, porque é um olhar diferente. Para ela, é fundamental que outras mulheres assumam outros sindicatos e ganhem espaço também nos poderes executivo, legislativo e judiciário. Juvândia finalizou suas reflexões à época, destacando que as mulheres são 52% da população, estão no mercado de trabalho e podem assumir qualquer coisa, assim como os homens. A presença crescente das mulheres na história do sindicato remonta aos primórdios da categoria. A presença das mulheres começou a ser consolidada nas assembleias da categoria na década de 1950, especialmente por meio da atuação da bancária Consuelo Toledo e Silva. É justamente nessa década que o departamento feminino é criado, em 1957. Na entrevista concedida em 2023, Juvândia ressalta que sua chegada à presidência... Eu estava consolidando uma história que começou lá atrás com a Consuelo. Quando ela vem para o sindicato, numa época muito mais... Né, o machismo era ainda pior, mais difícil ainda a mulher na diretoria de um sindicato. Né, nessa época, não era uma coisa comum, né, e devia ser realmente muito difícil. E ela era uma mulher muito à frente do tempo dela. Para Ivone... Sim, é uma responsabilidade enorme e eu fico muito feliz, né, dessas mulheres terem sido as minhas antecessoras, né, em cargos no sindicato. Elas brigaram muito por nós. As chegadas de Ivone e Juvândia à presidência do sindicato representaram importantes conquistas, efetivas e ao mesmo tempo simbólicas e representativas. Em 2023, ano que marca a chegada do sindicato ao seu primeiro centenário, as mulheres seguem na presidência do sindicato. Em mais uma eleição participativa, a Chapa 1 foi eleita com 94,14% dos votos, dessa vez encabeçada pela dirigente Neiva Ribeiro. Bancária do Bradesco,
Neiva é formada em Letras, UNG, pós-graduada em Gestão Pública, FESP-SP e Gestão Universitária, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Está cursando Estratégia e Liderança Política, FESP-SP. Ocupou a presidência da Associação 28 de Agosto, é vice-presidenta da Uni América Mulheres e integra o Comitê Mundial de Mulheres da Uni Global Union. Ela é a terceira mulher consecutiva a presidir o sindicato. Na ocasião da eleição, Neiva afirmou que é uma grande emoção e uma honra enorme ser eleita presidenta dessa entidade que acaba de completar um século de existência. São 100 anos de organização dos trabalhadores, de lutas por direitos, de resistência e retrocessos e de conquistas, que em suas épocas foram pioneiras e que hoje fazem parte do dia a dia da categoria, como nossa CCT Nacional, VA, IVR, PLR e tantas outras. Um século atuando ativamente na política e na história do país. Um século defendendo a democracia brasileira e lutando por uma sociedade mais justa e igualitária.